Você já escutou a expressão positividade tóxica? A ideia de que é preciso estar sempre com um sorriso no rosto e de que no final, não importa o que aconteça, tudo vai dar certo. Eu até acho que o otimismo moderado nos ajuda em diversas situações de vida, mas um otimismo sem medida, que não vê as contradições do mundo, pode ser bem patético, se não trágico. Quem percebeu isso e escreveu uma das maiores sátiras da história da literatura foi Voltaire, pseudônimo do filósofo francês François-Marie Arouet. Ele é o autor de Cândido, ou O Otimismo. E no vídeo de hoje eu vou falar dessa obra pra lá de engraçada e sarcástica. Quem fez a tradução direto do francês foi a Carolina Selvatice. E as ilustrações, dessa vez, ficaram sob responsabilidade do artista Pedro Meyer. Eu e o Diogo fomos até o Rio de Janeiro no final do ano passado, visitamos o ateliê do Pedro e conversamos bastante com ele sobre a interpretação que ele fez desse clássico. Então, o vídeo de hoje tem participação especial. Cândido foi escrito no século XVIII e eu fiquei surpresa de perceber que ele não é nem um pouco difícil de ler. A linguagem é fluida, o ritmo é rápido, acontecem muitas coisas em cada capítulo. E a linguagem é menos desafiadora do que outros clássicos da literatura francesa. Fora que esse não é um livro longo, ele é considerado um conto filosófico. Tem gente que às vezes chama de novela. É importante saber que Voltaire foi um filósofo, justamente porque esse é um conto filosófico. Ou seja, através de uma trama e de personagens, através de uma história ficcional, ele vai comprovar ou justificar um conjunto de ideias. No caso aqui, Cândido quer tirar sarro, ridicularizar o conjunto de ideias por trás do conceito de otimismo, que na época de Voltaire era ligeiramente diferente de hoje. Eu vou exemplificar brevemente para vocês entenderem. Na época de Voltaire, existiam alguns pensadores, em especial um filósofo alemão chamado Gottfried Leibniz, que acreditavam no seguinte: o mundo é intrinsecamente bom. Deus criou o mundo e, embora o mundo não seja perfeito, ele é o melhor mundo possível. Ou seja, os acontecimentos tristes, violentos, as desgraças acontecem por um bem maior. Voltaire achava essa ideia um tanto absurda e resolveu escrever Cândido para criticar esse otimismo sem moderação. O herói do livro é o jovem Cândido, um rapaz super bem criado, que, segundo o narrador, tinha os modos mais doces e sua fisionomia anunciava sua alma. Ele tinha bom senso suficiente e um caráter bem simples. Era por isso, justamente, que se chamava Cândido. Se você procurar o significado da palavra Cândido no dicionário, vai encontrar duas definições. Primeiro, de grande alvura, muito branco. 2, que apresenta ternura, pureza e inocência. O puro e inocente Cândido da nossa narrativa é apaixonado por uma jovem chamada Cunegunda e, por conta de um beijinho que os pombinhos trocam, ele é expulso do castelo em que vive. Sua aventura então começa e o que importa saber, prometo que eu não vou dar spoiler, é que Cândido vai ser espancado, passa fome, dorme ao relento, vive as maiores desgraças, mas acha que tudo tem um lado bom e as coisas acontecem como devem acontecer. E por que raios esse personagem acredita nisso? Já vou te contar, mas antes, se você está gostando do vídeo, que tal se inscrever no canal? Aproveita e dá o joinha e ativa o sininho de notificação que avisa quando tem vídeo novo. Esse otimismo todo foi passado para Cândido pelo mestre Pangloss, um personagem que diz as coisas mais disparatadas para argumentar e sustentar essa visão de mundo. Cândido vai atrás da sua amada Cunegunda e nessa aventura passa pela América do Sul, pela Europa, pela Ásia. Ele dá uma verdadeira volta ao mundo. O mestre Pangloss também é expulso do castelo e não perde uma oportunidade de dizer que tudo tem um lado bom. Em determinado ponto da história, Cândido vai conhecer Martinho, um personagem que, diferente do mestre Pangloss, joga mais no time dos pessimistas, sabe? Bom, depois de passar por várias atrocidades, Cândido vai terminar sua aventura com uma reflexão que eu particularmente gosto muito.
eu acho que ela continua bem atual, mas eu não vou contar para vocês para não estragar. Quem acompanha as edições da Antofágica e o canal também já sabe que a editora valoriza muito a liberdade criativa e a relação nem sempre óbvia entre imagem e texto. O Pedro Meyer, artista que ilustrou essa edição da Antofágica, teve muita liberdade e fala um pouco sobre isso. Essa liberdade de criação, né, envolve aí o interesse, o desejo de mergulhar nesse texto com liberdade. E a Antofágica, assim, um trabalho que valoriza muito a ilustração, o desenho, a pintura, participa da construção também dessa história. Até porque a ideia do clássico, e um clássico, no caso do Cândido, né, de mais de 250 anos, um texto que acaba sendo atualizado por esse desenho. Eu não tinha lido o livro, e é um texto que você encontra ele aberto na internet sem nenhuma nota. Então eu li o Voltaire sem nenhum recurso que auxiliasse essa leitura. Então foi um mergulho no texto, é uma sátira, mas é também um texto trágico e além, é um texto filosófico. Ele está atuando diretamente no contexto político e da filosofia do tempo dele, e de uma forma muito contundente e precisa, né? Então essa liberdade também possibilitou que eu tentasse transpor essa vontade política, esse liberalismo raiz, no contexto atual que a gente está vivendo, em alguns sentidos mais trágico do que as tragédias do Cândido. Depois eu também fiquei ouvindo o audiobook. Eu ouvi o livro, assim, dezenas de vezes, enquanto desenhava. Escutar o audiolivro muitas e muitas vezes, com certeza ajudou o Pedro a conceber as imagens. Ele também fez muita pesquisa a partir de imagens históricas e também fala sobre isso. Uma fonte importante para mim foi o site da Biblioteca Nacional Francesa, que tem uma página dedicada ao Cândido. Eu tive acesso a imagens, né, que vão registrar, então, não só o livro, mas todo um tempo, né? Uma consciência também sobre a própria relação da gente com essas imagens daquela época e como elas vão se desdobrar hoje. E como um desdobramento também dessa ideia de atualizar o Voltaire, né? De pensar o Voltaire hoje, de fazer isso através dos artistas que ilustraram esse livro antes de mim e dos artistas que, para mim, trabalhando hoje, se relacionam de alguma maneira com esse texto. A edição da Antofágica é cheia de cor. Eu acho que é uma das mais coloridas que a Antofágica publicou até agora. E eu perguntei para o Pedro que materiais ele usou no seu processo criativo. O primeiro caminho de estar ali tentando me vincular precisamente ao texto, frequentemente eu olho para imagens e faço observando essas imagens, usando guache e nanquim. O guache é um material opaco, é um material que ele responde bem a essa reprodução gráfica depois do livro. E aí tem uma coisa que eu acho interessante explorar, esse toque, essa carne do papel, essa experiência da densidade da tinta, da mancha, porque eu trabalho mais ou menos em 1 para 1. Então a pincelada ali, a mancha, eu tento deixar ela oferecer para o leitor a possibilidade de tocar essas pinturas como se fosse um original, né? Ao trabalhar no 1 para 1, o papel é um papel de algodão, então é uma superfície muito ativa no resultado. E também eu acabei explorando um pouco uma outra possibilidade técnica. Em alguns momentos eu faço imagens que são esse paralelo mais conceitual, em que eu desdobro o pensamento filosófico ou político do autor e faço uma intervenção mais contemporânea. Então essa narrativa paralela eu tento sugerir, né, essa leitura também através de uma mudança na técnica artística, né, na técnica de construção pictórica gráfica do desenho. Esse livro foi escrito em poucos dias, quando Voltaire estava exilado. Sim, ele foi expulso da França e você pode conhecer mais sobre a vida dele na primeira videoaula que acompanha a edição da Antofágica. As videoaulas dessa vez são da Ana Luísa BD.
pesquisadora da USP e especialista em Voltaire. Mas eu vou dar uma palhinha da biografia do autor. Voltaire não tinha medo de dar as suas opiniões sobre os temas polêmicos da sua época. E, por consequência, ele angariou, então, muitos inimigos e alguns admiradores. Entre seus desafetos estavam reis, filósofos e figuras religiosas importantes. Ele teve uma vida animada, viveu mais de 80 anos, quase sempre criticando as ideias dos outros. No campo das ideias, Voltaire contribuiu para a Revolução Francesa, evento histórico que trouxe a liberdade de imprensa e a liberdade do livre pensar, coisa que não existia antes. Foi por isso, então, que Voltaire muitas vezes escreveu sob pseudônimo ou então nem assinou seus textos. Nos pós-fácios, Ana Luísa Bedê também escreve sobre a vida e a obra de Voltaire. E Rodrigo Brandão, doutor em filosofia na USP e especialista em metafísica e moral em Voltaire, aprofunda as questões filosóficas do livro a partir do jogo de nomes dos personagens. Pedro Meyer escreveu um texto sobre as artes do livro e Carolina Selvatici conta como foi traduzir a obra da sua vida. E eu ainda não falei do delicioso prefácio feito pelo Chico Felitti. Ele conta pra gente a primeira vez em que leu Cândido. Foi em uma viagem com alguns hippies herdeiros. Eu não imagino melhor texto para abrir a experiência de leitura desse livro. Sério, gente. O link para você comprar Cândido da Antofágica está aqui embaixo na descrição do vídeo. Sempre que você compra livros pelos nossos links, você ajuda o canal. Agora eu quero saber se você se considera um otimista realista ou um pessimista. Ou então, as três coisas a depender da situação. Pode me contar porque eu quero muito saber. Também quero te convidar a seguir o Instagram da Antofágica e o meu pessoal Live Piccolo, onde tem dias que eu ando otimista e outros bem pessimista. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!